Olá, bem-vindos a mais uma Masterclass Jornada Financeira, onde eu dou dicas e estratégias para você investir do zero e construir um patrimônio que te permita viver de renda, certo? Mas, Roberto, por que que isso é importante? De novo, eu vou explicar lá no final do vídeo por que que você precisa conhecer, por que que é uma necessidade você saber mais sobre este assunto. Eu sou o Beto Caseta, planejador financeiro certificado, e a aula de hoje é sobre taxa de juros negativa. É isso mesmo. Esse é o novo cenário que a gente está vivendo agora, e eu vou explicar esse cenário e propor algumas alternativas, certo? Então, vamos lá, primeiro ponto, para a gente responder essa pergunta mas legal, o que que é, primeiro de tudo, o que que é a taxa básica de juros, né? Essa taxa que tá negativa, né? Por que ela está negativa? O que que é essa taxa básica de juros? Então, vamos lá. A gente tem, de um lado, o governo, tá? Vou botar aqui o Brasil. Esse aqui é o Brasil. Ô, Brasil, velho. Esse Brasil é forte, né? E, como a gente sabe, nós temos aqui, vou botar os bancos e aqui a economia, né? As pessoas físicas, as pessoas jurídicas, empresas, famílias que dependem ou que interagem no mercado financeiro, tá? Vamos lá. O governo, ele opera no negativo. Ele gasta mais do que ele arrecada, tá? E mesmo que não acontecesse isso, ainda assim ele teria que captar algum dinheiro no mercado para regular a oferta de dinheiro na economia. Mas sem entrar muito em macroeconomia, tá? Vamos pensar o seguinte: ele é deficitário, ele gasta mais do que ele arrecada, então ele precisa que o dinheiro entre, vou botar aqui, ó, o dinheirinho entre nos cofres lá do Tesouro Nacional, né? Vou botar aqui, ó, Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Bom, esse dinheiro aqui, ele pode vir, basicamente, ele pode vir das famílias, né? As pessoas físicas e jurídicas podem investir diretamente no governo, mas é um valor, não é tão expressivo assim, não é o valor que ele realmente precisa, não é o grosso, tá? Só uma ressalva aqui, a pessoa jurídica não pode investir diretamente, ela investe através de um fundo, mas é um detalhe que não vem ao caso agora aqui, tá? Ou então, esse dinheiro pode vir, e o grosso dele vem dos bancos, tá? Aqui vamos colocar os bancos brasileiros. E outra parte vem do mundo. Vou botar aqui o mundo. Aqui é o mundo. São todos os fundos de investimento, investidores internacionais, que também vão investir dinheiro aqui no Brasil, tá? Logicamente, ninguém vai fazer isso de graça, né? Se espera, pelo menos, tá? Então, o governo, ele, através, né, da sua Secretaria de Tesouro Nacional, né, em conjunto com o Banco Central, que operacionaliza isso e tudo mais, ele vai captar esse recurso e vai pagar uma taxa de juros. Então, ele precisa se financiar e mesmo que ele não precisasse, ele precisa regular a quantidade de dinheiro na economia, tá? No sistema econômico brasileiro, existe uma coisa chamada tripé macroeconômico, né? Onde eu tenho inflação, eu tenho câmbio, que é o preço do dólar, e eu tenho a taxa de juros, tá? Então aqui, taxa. Ok? Então, o papel do governo é equilibrar essas três coisas, é o tripé, né? No Brasil, a gente vive um regime de inflação.
Então, o nosso foco, se a gente olhar lá, o objetivo para formar a taxa de juros é financiar o governo, que ele precisa, e ao mesmo tempo controlar a inflação. Tá? Então, por isso que é óbvio que se eu disser assim, mas se é o governo que tem que pegar emprestado, e é ele que regula a taxa de juros, por que ele não bota logo uma taxa de juros muito baixa? Né? Porque isso acontecendo pode gerar, sem entrar em detalhes, mas pode gerar um aumento na inflação. E o nosso regime principal é o regime de metas de inflação. A gente tem que ter uma meta lá para cumprir e tem que ficar dentro dele. Tá? E aí, então, o governo pode escolher entre deixar a taxa de juros correr livre ou segurar o câmbio. Tá? Não tem como ter as três coisas. Isso no tripé macroeconômico isso é impossível. Tá? Bom, tudo isso aqui para explicar o quê? Que nós temos a taxa básica de juros, que é o governo que decide para tentar controlar essa equação aqui, sempre focando na inflação. Né? Nos últimos anos, historicamente, o Brasil sempre foi um país com taxa de juros muito alta, uma das mais altas do mundo, né? Sempre no top 5 das maiores taxas de juros do mundo. Então, o Brasil sempre foi um grande pagador de juros, tanto para os seus investidores internos como externos. Isso atraiu, sempre conseguiu manter a oferta de dólar no país e tudo mais. Bom, a inflação sempre foi alta, então a taxa de juros também teve sempre que ser um pouco alta. Nos últimos anos, especialmente no último governo, a gente tem uma preocupação maior com a taxa de juros. Eles querem reduzir, porque entendem que isso é maléfico para o país e tudo mais. E aí, sem entrar em política, o comportamento da taxa de juros, então, se a gente pegar um gráfico, vamos botar aqui no cantinho. Se a gente fosse pegar um gráfico, sem ser tão assertivo nas datas e tudo mais, mas a taxa Selic ela chegou a 14% ao ano e desde então ela despencou para 13%. Tá? Então esse foi o comportamento da taxa de juros, essa taxa de juros aqui, que a gente chama, o nome dela é um nome que se chama Selic. Tá? Então, ela tem um nomezinho que é a taxa Selic, é a taxa básica de juros, esse é o nome que a gente dá. Então, sempre que a gente falar taxa Selic, taxa básica de juros, taxa de juros da economia, taxa de juros livre de risco, tudo isso está se referindo à taxa Selic, que hoje, enquanto eu gravo este vídeo, acabou de cair para 3% ao ano. Então, olha só, ela é tão importante, né? Olha só todo o mecanismo que ela regula, que a gente chama de taxa básica de juros, e ela vai balizar, vai servir como uma referência para tudo mais que eu fizer no país. Então, os bancos vão olhar assim, olha, eu tenho dinheiro em caixa, os bancos têm dinheiro em caixa lá, tá? Eu empresto para o governo ou empresto para as famílias e para as empresas? Uma Selic de 3% ao ano, se eu emprestar para o governo, eu ganho 3% ao ano. Se eu emprestar para as famílias e empresas, se eu emprestar a 10, 12, 15% ao ano, eu estou ganhando bem mais. Então, os bancos injetam dinheiro na economia. Tá? Se eu sou um investidor, um empresário, e eu quero montar uma empresa lá, tá? Quero montar uma empresa. Eu vou olhar assim, eu tenho lá 10 milhões para investir. Eu vou olhar, empresto dinheiro para o governo, sem risco, né? O governo praticamente não tem risco, a 3% ao ano, ou invisto numa fábrica que vai me dar 10, 12% ao ano. Aí ele investe na fábrica, tá? Então, essa é a relação que a gente tem com a taxa Selic, certo? Então, vamos lá. Bom, entendemos aqui o que é a taxa básica de juros. Ela vem caindo, né, ao longo dos últimos anos, porque a inflação está sob controle, a atividade econômica do país não está muito acelerada, pelo contrário, está devagar. Isso
tira a pressão da inflação. E também, só para lembrar, a inflação, eu fiz um vídeo completo sobre a inflação, mas só relembrando, é aquele aumento generalizado no nível de preços. Não é que aumentou uma coisa, aumentou outra. Não, é um aumento geral, né? Salários, contratos, alimentos, combustível, tudo junto. Tá? E também por opção do próprio governo federal, que escolheu o seguinte: não, eu prefiro ter uma economia com uma taxa de juros menor para fomentar os investimentos e fomentar os empréstimos, tá? E deixa rolar o câmbio, deixa ver o câmbio, o que vai acontecer. Porque eu não consigo ter as três coisas, né? Então, a inflação está sob controle, a taxa de juros ele quer reduzir, a intenção dele é reduzir, tá? Então, até porque a taxa de juros, quem está pagando é o governo. Todos nós estamos pagando essa conta aqui, a taxa de juros. Porque ele está pegando emprestado, lembra? Então, todo ano ele paga juros. Agora, ele escolheu, não, deixa o câmbio rolar, e por isso que o dólar também, se a gente for pegar um gráfico mais ou menos do dólar, né? Desenho bem tosco aqui, mas seria mais ou menos isso. Inverteu. Né? Eu reduzo os juros, o que acontece? Por que o meu investidor aqui estrangeiro vai querer investir no país ganhando 3%, se ele ganha esse 3% lá fora? Né? Então, o câmbio sai muito dólar do país, o câmbio acaba subindo. Tá? Mas, Roberto, por que eu que sou profissional executivo, profissional liberal, trabalho com outra coisa, por que eu tenho que saber disso aqui? Porque esse mecanismo vai refletir nos teus investimentos, vai refletir diretamente no teu patrimônio. Então, assim, não precisa ser um especialista em economia, não precisa saber. Isso aqui é o básico, é o arroz com feijão, o mínimo que tem que saber, tá? Para ter o mínimo de cuidado com o seu patrimônio, com os seus investimentos, para conseguir formar. Tá? Então, entender dessa mecânica aqui, e eu quero explicar também o seguinte. Vamos passar para o próximo slide aqui, então. O próximo slide é boa, né? Vamos desenhar aqui o próximo slide. Vamos falar de taxa real de juros. Porque até agora, o que eu falei? Eu falei que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, expliquei porque ela é a básica de juros, está 3% ao ano. Né? Mas não falou que é taxa negativa, então tem alguma coisa errada aí. Porque a taxa que está negativa é a taxa real de juros. Vou até colocar aqui, ó. É a taxa real de juros. Como assim? Tem taxa real de juros também? Sim, tem taxa real de juros também. Que é o seguinte. Basicamente, como é que eu vou formar ela? Eu tenho uma taxa de juros qualquer, né? E eu vou descontar, vou colocar aqui um menos, tá? Mas não é bem essa conta, mas vamos colocar um menos aqui, a taxa de inflação do período. Né? Tem um vídeo meu sobre a inflação, né, e tudo mais. Então, o que acontece? A taxa de juros aqui, qualquer que seja, se ela foi 5% num período e a minha inflação foi de 3%, por exemplo, então, na verdade, o meu rendimento, que o meu dinheiro rendeu a mais do que a inflação, porque a inflação é uma mera correção de preços, eu não tenho ganho na inflação. Ah, meu salário legal, subiu 3% do meu salário, show de bola. Mas a inflação subiu 3%, então o teu aumento não foi, não tem aumento nenhum. Tá? O aumento foi zero. Então aqui, taxa de juros menos a inflação, eu vou ter uma taxa real, nesse caso aqui, de 2%. Tá? Fazendo uma conta bem aproximada. Então, isso aqui é a taxa real de juros. Tá? É quanto efetivamente eu ganhei em relação ao aumento geral no nível de preços. Bacana? Então é o seguinte, o que acontece hoje? Taxa Selic. Né? Se eu for pegar meu dinheiro hoje
Quero fazer uma aplicação lá que seja igual, que seja de baixo risco, que seja conservadora e vai me render a Selic. Tá? Eu, enquanto investidor pessoa física, posso emprestar diretamente para o governo através do Tesouro Direto. Vamos lá, 3% ao ano. Beleza. E a inflação? Quanto que é a previsão dela? Deixa eu ver se eu olhei, estava 3,4, 3,2, se não estou enganado. Tá? Opa! Então, quer dizer que a taxa anual de juros é menos 0,2%. Esse menos esse. Tá? Por isso que nós temos um cenário hoje, isso que eu nem descontei, o imposto de renda aqui. Tá? Nós temos um cenário hoje de, se eu aplicar se eu aplicar o meu dinheiro e ele estiver sendo corrigido, sendo remunerado pela taxa Selic, é 3%, é menos 0,2% ao ano de ganho real. Então, é negativo. Tá? É um cenário totalmente novo, que nunca aconteceu antes no nosso país e que a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Tá? Mas, Roberto, como saber se o meu dinheiro está vinculado à taxa de juros Selic, né? Como é que eu sei isso? Basicamente, se o seu dinheiro está numa aplicação, no investimento, que é pós-fixado, o que quer dizer pós-fixado? Eu posso chamar isso aqui também de indexado. Ele está atrelado, ele está ligado a algum índice, tá? Então, ele está ligado a algum índice. Certo? Tem algum índice corrigindo ele. Ele é pós-fixado. Ele pode ser um esse mês, ou mês que vem vai ser outro, mês que vem vai ser outro e assim por diante. Tá? É sempre o mesmo índice. Geralmente, as aplicações estão atreladas, estão indexadas ao CDI, que é uma taxa de juros que os bancos praticam entre eles, né, e usam isso como balizador para remunerar o investidor. Tá, mas tu falou CDI e aqui é Selic, então não tem nada a ver? Tem tudo a ver, porque o CDI vem da Selic. Está diretamente ligado à Selic. Então, se a Selic é 3, o CDI vai ser sempre, vamos fazer uma conta bem aproximada aqui, vai ser sempre 0,1% menor. Menor aí. Então, a Selic é 3%, o CDI vai ser 2,9%. Isso ao ano. Tá? Se a Selic for 3,5%, aqui vai ser 3,4%. Tá? Se a Selic for 5, aqui vai ser 4,9. É sempre mais ou menos essa relação que eles têm. Tá? Então, olha só. O teu dinheiro, se está numa aplicação pós-fixada, que é o que geralmente acontece, tá? Tem que ver qual é o indexador, qual é o índice que está corrigindo. Vamos dizer que é CDI, que é o mais comum de todos. Então, o teu dinheiro está rendendo um percentual da Selic aqui, que atualmente seria mais ou menos 2,9% para menos. Tá? Então, se tu olhar lá, é poupança, pior ainda, porque a poupança ela é 70% da Selic. Na regra nova, né? Se for na regra antiga, a poupança se tornou uma poupança antiga, que é os depósitos antes de 2012, se eu não estou enganado, se tornou-se um baita investimento, porque é 6% ao ano sem imposto de renda. É o dobro da Selic. Mas a nova é 70% da Selic. Então, mesmo sem imposto de renda, acaba sendo bem fraco. Tá? Beleza? Então, chegamos a uma conclusão aqui. Só para lembrar, né, que a taxa de inflação, quando a gente fala taxa de inflação, existem vários indicadores, né? Existem vários indicadores. Mas o oficial
que a gente usa para calcular a taxa oficial, blá, 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 é o IPCA. Esse é o indicador oficial. Tá? Claro que a sua inflação, enquanto pessoa, vamos dizer assim, pode ser diferente do IPCA. Pode ser que o IPCA variou 3, 4% no ano e os teus gastos aumentaram 5%, aumentaram 6%, aumentaram 10%. Ou podem ter aumentado menos. Mas o IPCA é o que a gente usa para o país inteiro. Então, ele que baliza tudo isso aqui. Bacana? Vamos lá, então. Tá aí o problema. Taxa de juros negativa. Teu dinheiro não está rendendo absolutamente nada. Está perdendo dinheiro, na verdade. Isso a gente vai ter que aprender agora como é que a gente vai lidar com isso. Tá? Bom, primeiro ponto de todos, que eu acho que é o mais importante, é a gente ter a consciência de que o mais importante hoje, o cada vez mais importante, vai ser cada vez mais difícil a gente enriquecer só com os investimentos. Antigamente, tu botava lá, tinha uma Selic de 20% ao ano, botava o teu dinheiro lá, a inflação era de 10 ou de 15, mas ganhava ali uma boa diferença. Se isso tu ia aplicando todo mês, ia rendendo, eventualmente tu conseguia juntar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, de forma relativamente simples. Tá? Isso não existe mais. Então, eu vou ter que partir para correr um pouco mais de risco. Mas primeiro deles, acho que o primeiro ponto, eu tenho que olhar mais para o meu trabalho. Então, eu preciso achar formas de aumentar a minha renda. Não posso mais me contentar com, não, eu gasto 5 mil por mês, então eu vou ganhar 6 e 1.000, tá legal a diferença, vou botando ali, né? Isso não dá mais para a gente pensar dessa forma. A gente vai ter que buscar um aumento de renda significativo, substancial, né? Para que eu consiga construir um patrimônio. Esse é o primeiro ponto. Quem não entender isso aqui já está caindo fora do jogo do longo prazo. Tá? Mas beleza. Vamos ver agora alternativas de investimento. Nós temos, como alternativa, a gente pode fazer uma aplicação tanto no governo, no Tesouro Direto, como CDBs para bancos ou para empresas, né? Sendo que para emprestar para empresas não recomendo muito, tá? A tal das debêntures, né? não é muito interessante. Então, um outro vídeo eu explico melhor. Eu posso fazer o seguinte, aplicar em algo que renda a inflação mais X%. Tá? Porque aqui esse X% vai me garantir uma margem, uma taxa de juros real positiva. Né? Então, não importa quanto for a inflação, eu vou ter, se a inflação for 1.000%, eu vou ganhar 1.000% mais X%. Tá? Então, por exemplo, posso fazer uma aplicação lá que vai me render IPCA mais 2% ao ano. Já é bem melhor do que não ganhar nada. Né? 2% ao ano, mas é pouco. Sim, mas comparado com o cenário da Selic lá, que está negativo, isso aqui para mim está bom. Né? Eu posso também, uma variação, seria um pré-fixado. Então, quando eu estico um pouquinho mais o prazo, eu boto uma aplicação para 2, 5, 10 anos, eu começo a abrir, a gente fala em abrir a taxa de juros. Hoje, se eu investir na taxa de juros hoje de curto prazo, é 3%. Tá? Mas conforme eu vou aumentando o meu prazo aqui, vamos botar assim um desenho, que é 3%. E aqui é o tempo. Aqui é a remuneração. Quanto mais eu abro mão do tempo, né? Quanto mais eu jogo mais para frente a minha aplicação, eu vou abrindo aqui a taxa de juros. Ó. Ela vai melhorando. Tá? É a remuneração para eu deixar meu dinheiro mais tempo. Então seria um pré-fixado. Só que o pré-fixado, ele tem um risco adicional aqui, né? Por exemplo, se eu aplicar 5% ao ano. Legal. Putz, é bem melhor que o 3% da Selic, né? Mas, se eu boto no pré-fixado
eu tenho dois riscos aqui, ó. O IPCA, a inflação pode aumentar futuramente, e aí eu posso voltar para o taxa de juros negativa aqui, assim como a própria Selic pode aumentar. Elas vão andar meio juntos, né? A inflação e a Selic andam meio juntos. E aí eu passo, o meu investimento passa a não ser mais atrativo, porque vai render 5%, a inflação, vamos dizer que ela vai para 6%, eu entrei no campo negativo de novo. Então, para longo prazo, eu, Roberto, prefiro sempre vinculado ao IPCA. Tá? Mesmo que meu eventual ganho seja um pouquinho menor. Mas eu seguro muito o risco daí. Tá? Eu consigo cortar muito risco quando eu aplico no IPCA. Tá bom? O que mais? Aí nós vamos para os mundos dos negócios. Aí nós temos fundo imobiliário, que eu já fiz um vídeo explicando bem certinho. Nós temos ações, que eu também fiz um vídeo explicando certinho. A gente vai ter que olhar cada vez mais para o exterior. Então aqui eu posso fazer investimentos nos Estados Unidos, na Europa, empresas de lá, taxa de juros de lá. Isso cada vez mais vai se abrir para o investidor comum, investidor tradicional, né? Onde eu vou ter uma exposição em dólar, se eu quiser. Tá? Aí tem outros investimentos alternativos. Eu não gosto muito, tá? Mas tem pessoal que gosta de criptomoedas, que é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, tá? Mas eu não sou muito fã, acho que não tem muito fundamento ainda, pelo menos, né? E a gente vai também poder abrir um espaço aqui no nosso portfólio para aquilo que eu chamo de investimento direto. O investimento direto por que esses investimentos aqui são indiretos? Por mais que eu compre uma ação de uma empresa, quando eu compro a ação da empresa, o dinheiro não está indo diretamente para a empresa. Então é um investimento indireto. O dinheiro está indo para a mão de um outro investidor. Exceto quando for um IPO. Mas daí é um caso a cada... A empresa faz poucos IPOs durante a sua existência. Então, via de regra, tanto no fundo imobiliário como em ações e fundos em geral, são investimentos indiretos. O dinheiro não vai diretamente para o beneficiário final, para a empresa que tá pegando o seu dinheiro, ou lá para o imóvel, enfim. Tá? O investimento direto, ele tem um potencial de retorno bem maior, só que eu tenho que cuidar para não concentrar muito. Tá? Então, eu tenho lá um erro que eu vejo, né? Eu tenho 100 mil para investir, vou lá, pego 100 mil e compro num terreno, por exemplo. Imobilizei todo o meu capital, concentrei meu dinheiro, e não é isso que a gente quer, que é muito arriscado. Tá? Então, investimento direto aqui, eu coloco 25% no máximo de alocação em um só negócio. Por exemplo, para ficar mais claro, está aqui meu dinheiro, vamos dizer que eu tenho 300, vamos botar 400 para ficar mais fácil. 400 mil, lá ganhei uma herança, vendi um imóvel, tem 400 mil, e não gosto de mercado financeiro, não gosto de investimentos indiretos. Acontece, é bem comum, por sinal, a pessoa não gosta desse negócio de ações, de fundos, né, não é muito minha praia, né, embora eu sempre vou recomendar que a pessoa, pelo menos metade do seu dinheiro, bote em investimentos indiretos no mercado financeiro. Tem gente que não gosta. Vamos supor que ela ganhou 400 mil e não quer fazer no mercado financeiro. Tá? O que ela não pode fazer? Pegar esses 400 mil e botar tudo num negócio só. Não, vou fazer uma casa, porque essa casa eu vou ganhar 600 mil com ela, porque eu vou construir não sei o quê. Qualquer zebra que der, perdeu todo o seu dinheiro ou ficou com o dinheiro empacado lá, sei lá por quanto tempo. Tá? Então, o que eu diria que para esse cara fazer? Separa em 4 esse dinheiro, tá? E investe 100 em cada coisa. No mínimo, 25% de concentração, né?
E tenta variar, né? Não colocar só em construção civil, porque se a construção civil está ruim no momento, vai ficar complicado. Mas tenta fatiar o máximo que der esses 400 mil, né? Aí eu tenho aqui, pô, mas eu não conheço nada de investimento direto. Claro que isso aí teria que demandar um outro ensinamento, uma outra aula e tudo mais, né? Mas o que tem mais acessível hoje, eu posso a construção civil, tá? Também não, eu não sou especialista em construção civil, não vou dar uma aula sobre isso, né? Mas eu sempre digo, tem que achar parcerias, né? Se a gente tem o dinheiro, certamente a gente tem o dinheiro, a gente procurando parcerias, procurando alguém para nos ajudar, para dividir o negócio, é possível sim, tá? Então não preciso saber muito de construção civil, não preciso ser um expert, especialista, tem que saber o básico, é o que eu estou ensinando aqui, ó. É saber o básico, ter confiança, gerar relacionamento, tá? E achar um bom parceiro de negócio. Aí eu vou ter aqui investimentos em startups, por exemplo. Meu dinheiro vai direto para a empresa, ok? Também tem que ser bem diversificado. Vou falar bem por cima aqui, tá? Eu tenho empréstimos diretos, que a gente chama de peer-to-peer, né? São empréstimos que vão diretamente para o caixa da empresa, dá para montar uma carteirinha disso, tem uma rentabilidade boa, tá? Enfim, aí posso investir em empresas, em negócios. São alternativas quando eu tenho uma taxa de juros negativa. Mesmo que meu dinheiro renda só, entre aspas, só 10% ao ano, vai ser muito maior e vai ser positivo, né? E vai ser muito maior do que os 3% lá que eu estou ganhando na Selic. Aliás, é isso que o governo está querendo, né? O governo, o Banco Central, né, o Tesouro Nacional, quando ele propõe uma taxa de juros muito baixa, ele quer que as pessoas que têm dinheiro para investir justamente pensem nisso. Putz, como é que eu vou fazer, né, para ganhar mais? E ao tentar ganhar mais, eu vou acabar fomentando a economia real, o investimento direto e também, né, o mercado de capitais, aqui, o mercado financeiro vai ser bem mais fomentado. Tá bom? Então, gente, vou finalizar aqui falando, né? Por que eu tenho que saber? Tudo achei muito bonito e tal, blá blá blá, mas eu não quero saber disso, não tenho essa preocupação, não gosto de investir, né? Tô bem com minha renda, ela tá boa, né? Gosto do meu trabalho. O problema é que cada vez mais eu vou precisar ter essa preocupação em formar um patrimônio, pensando no futuro, os custos vão aumentar cada vez mais, a realidade de taxa de juros é muito baixa, então não é só eu botar num fundo lá e esquecer que meu dinheiro existe, que eventualmente ele vai retornar, né? Eu preciso cada vez mais me preocupar, a gente vai viver mais, a gente vai viver cada vez mais, eu preciso ter essa preocupação em construir um patrimônio que seja suficiente para que eu possa viver. E aí tem dois pontos. Tem aquelas pessoas que estão preocupadas mais com a questão da aposentadoria, da velhice, né? E como é que eu vou me sustentar lá quando eu parar de trabalhar. E pessoas que querem antecipar esse momento. Não, eu quero quanto antes viver, construir um patrimônio rápido, legal, e que eu possa eventualmente escolher se eu quero trabalhar ou não. Legal? Então eu vejo muito essas duas visões. O cara que está preocupado realmente com o futuro, né, com o patrimônio que vai deixar para os filhos e também com a sua própria aposentadoria, assim, né? Caras que querem antecipar isso, às vezes não querem nem deixar de trabalhar, mas querem trabalhar em outra coisa, querem trabalhar menos tempo e aí precisam formar um patrimônio que ande por si só, que gere renda por si só, para que eles possam ter mais independência, mais liberdade, tá? Então, acho que esse é o conceito que você deveria começar a pensar para a sua vida, né? Seja para o futuro, seja para antecipar o futuro, e eu estou aqui para ajudar nisso. Bacana? Valeu, obrigado!